Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2023, primeira aplicação. Ele fala para nós o seguinte: os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante, potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o Sievert, SV, definido como a energia recebida por unidade de massa. Então, ele fala dessa história aí da energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com altitude, o que pode representar um problema para tripulações de aeronaves. Recentemente, foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente representa 80% do tempo total do voo. A fase de cruzeiro é quando o avião atinge aquela temperatura, aquela altitude maior e vai ali naquela altitude o tempo todo, tá? Que dura 80% do tempo do voo. Desse trecho intercontinental é 2 microsievert SV por hora, tá? 2 micro-SV por hora. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia é estimada em 0,2 mSv. Toma cuidado, 0,2 mSv. E aqui é 0,2 micro-SV por hora. Então, a cada hora de voo lá no cruzeiro, no voo de cruzeiro, né, lá na altitude de cruzeiro, cada hora de voo vai dar isso, tá? E aqui a radiografia é em torno de 0,2 mSv, tá? A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de 1 ano? Bom, pessoal, olha só. Aí você fala assim, professor, mas isso é matéria. Não, olha só. A questão aqui é a interpretação das informações. Prestar atenção, que aqui é micro por hora e aqui é mSv. E o que ele pede? A quantas radiografias torácicas corresponde às doses de radiação ionizante para um tripulante que atua durante 1 ano? Então, em 1 ano é como se você tivesse tirado 50 radiografias, em 1 ano é como se você tivesse tirado 40 radiografias. A radiação que ele recebeu em 1 ano voando corresponde a quantas radiografias? Aí ele deu uma radiografia 0,2 mSv, tá? Como é que a gente vai desenrascar isso aqui, pessoal? Vamos lá. O SV é definido como a quantidade de energia por massa da pessoa. Depois, os resultados têm indicado que a dose média de radiação, que geralmente em voo de cruzeiro é 80% do tempo do voo, e a radiação nesse 80% é 2 microSv por hora. Então, 80% do voo, o cara recebe 2 microSv por hora, tá? E ele fala que a pessoa só pode voar 1.000 horas por ano. 1.000 horas por ano, tá? Então, 1 ano, 1.000 horas de voo. Tá? E aí ele fala que a radiografia é 0,2 mSv. Tá. Qual a relação entre a quantidade de radiação no voo e comparado com a radiografia? Como é que nós vamos fazer isso? Simples assim, pessoal. O tempo que ele fica sujeito à radiação em 1 ano. Qual o tempo que ele fica sujeito? 1.000 horas? Não. Em 1 ano ele voa 1.000. Só que o voo de cruzeiro é 80% do tempo. Então ele fica sujeito a essa radiação 80% de 1.000. Então o tempo que ele fica sujeito à radiação não são as 1.000, é 80% de 1.000. 80% de 1.000, então 800 horas. Conta para fazer de cabeça. Aí eu faço uma regra de 3. 2 micro-SV em 1 hora, com a quantidade em 800. 2 micro em 1 hora, com a quantidade de 800 horas. Faço essa conta, vejo que V igual a 2 vezes 800.
1.800 micro SV. 1.800 micro. Micro é 10 a menos 6. Então, 1.600 micro 10 a menos 6 SV. Qual a quantidade absorvida em uma radiografia? 0,2 mili SV. Mili é 10 a menos 3. 0,2 mili SV. Tá bem? Então, se eu chegar agora para você e fizer a quantidade de radiação no voo dividido pela quantidade de radiação na radiografia, se eu fizer essa razão, vai cortar aqui, vai fazer o quê? 8. O que isso quer dizer na prática? Passa esse QR, está dividindo, passa para cá multiplicando. A quantidade de radiação recebida no voo é 8 vezes a quantidade de radiação recebida na radiografia. Mas repara, pessoal, é 1 ano de voo e uma radiografia. Então, a quantidade que eu vou receber em 1 ano de voo é como se eu tivesse feito 8 radiografias em 1 ano. 8 radiografias em 1 ano vai dar a mesma quantidade de radiação que voar 1 ano no voo de cruzeiro. Beleza? Bom, então, meninos, alternativa A, alternativa correta. Tá? Uma questão também que, como eu falei, tem fórmula? Não, era só regra de 3, interpretação correta dos enunciados. Beleza, galera? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.